Oração, de novo, o suporte espiritual aqui é a desmedida da valoração. Ou seja, na casa de Deus, todos somos iguais diante do Senhor. Aí, é aquilo que Paulo falou na leitura que fizemos. Se o olho fosse a orelha, imagina, irmão, aleluia, vou até tomar uma água. Aleluia. Um corpo com 3 orelhas e um olho. Aí o pé vai falar para a mão assim: ah, eu também quero ser mão. Ah, então temos agora um corpo com 3 mãos e um pé. Não é? Porque alguém deixou de valorar alguém. Então, nesse momento que a valoração ela passa a ser desmedida, todo mundo tem o mesmo sabor, valor, igualdade, moralidade diante do Senhor. Satanás não vê nenhum fraco, nenhum forte, nenhum grande, nenhum pequeno. Ele quer pôr o narizinho dele, mas não pode. O corpo está unido, intacto, e glorifica o nome santo. Disso nasce o que João ensinou. Vem comigo para João. Grande Deus, aleluia. Isso aqui é forte, Aleluia. é forte. Eu vou ratificar o que já falei. Se você não entrou nesse suporte espiritual, que você ainda não é igreja, está aqui fazendo número. Você é uma figura ilustre aqui na igreja, mas você ainda não pertence à igreja. Vou à igreja, mas numa pipa a igreja. Numa pipa. O clamor de Deus para com Israel era que, se eles consertassem as suas veredas, Deus permitiria que eles habitariam na igreja. Ou seja, estava dentro do templo, mas não habitava na igreja. Meu Deus. Aí, 1 João vai dizer assim, 1 João capítulo 3, dê uma olhadinha comigo, no versículo de número 9. E vamos até o versículo 16. Isso aqui é forte, viu, irmão? Isso aqui é muito forte. Diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 9 ao 16. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. De novo, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos lá, ó. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem permanecente nele a vida eterna. 16 e último. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esta unidade, irmãos, ela surpreende o mundo. É nisso que surpreende.
Aí o escritor diz assim: olha que coisa linda. Não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Mas por que o mundo vai nos aborrecer? Quando nós mostrarmos a integralidade da unidade da igreja, o mundo vai se aborrecer de nós. Como isso? Um pouquinho melhor. Às vezes, a nossa cabeça dói porque a gente deu um tropeção lá com o dedão no pé. Mas como que explica isso? A cabeça está doendo porque o calo lá embaixo, o dedinho, mindinho, está apertando. A integralidade da igreja funciona assim. Quando um irmão se sentir aborrecido, a unidade da igreja deve avocar para si o entristecimento daquele irmão. Como? Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Nisso o mundo nos aborrece, porque estamos dentro da mesma união do corpo de Cristo. Essa praticidade, ela nem sempre funciona. Por conta daquilo que já falamos, nós escolhemos as pessoas para nos relacionar dentro da igreja, até porque as naturezas são diferentes. E aí acaba acontecendo aquilo que a Bíblia frisou aqui. Olha aqui, versículo 15: qualquer que aborrece seu irmão é homicida. A palavra homicida aqui é assassino. A gente conhece o assassino que mata a faca, tiro e vai por aí afora. Mas a Bíblia falou aqui de um homicida, de um assassino que não ama seu irmão e não pensa nisso. Será que não é hora para refletirmos diante daquilo que o quadro espiritual nos apresenta? Será que não é hora para nós refletirmos sobre o amor que eu tenho diligenciado aquele irmão, aquela irmã da igreja, aquela cara feia, aquele assunto que criei, que acabou alterando a verdade nos fatos? Será que nesse momento não é hora de eu me colocar como um homicida da vida daquele que foi para o mundo, daquele que deixou de frequentar a igreja? Sim, é verdade. Foi uma alma que estava dentro da igreja, glorificando, exaltando, alegre, cheia de Deus. Mas nós nos tornamos homicidas. E vou um pouquinho mais além. Quantos dentro da casa de Deus vão pagar pela vida de pessoas que entristeceram, maltrataram e estão lá fora no mundo da desgraça que Satanás oferta? Porque nós queremos ser dono do coral, ser dono da orquestra, ser dono de tudo, e às vezes porque um irmão ou outro comete alguma coisa tão pequena, nós trazemos um jugo tão pesado. Neste momento, é o momento da reflexão, onde a Bíblia mostra que a unidade da igreja, ela precisa estar em uma mesma linha, em um mesmo foco, em uma mesma direção. Porque os olhos de Deus, eles estão no lugar onde há a unidade. Quando o púlpito está unido, pode perceber, o púlpito é alegre, é flamejante. Pastor dando glória, os obreiros dando glória, e aquele púlpito alegre, você percebe que o Espírito Santo está no púlpito por causa da união que há entre os pastores. Você percebe isso daí, a espiritual percebe. Às vezes você olha um conjunto, assim, um conjunto está meio bom, meu mochô, tem lá uma irmã que olha para outra, assim, o irmão que olha, você vê que a coisa não está bem ali, que falta união, porque quando há união, o Espírito de Deus está ali, e a alegria, louvado seja o nome de Jesus. E quando há união, não há barreira que fique diante do povo. Vem comigo, abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas e dê uma olhadinha no capítulo 20 do segundo
Crônicas